Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Começando essa aula de hoje, nós iremos voltar a um texto já iniciado há algum tempo atrás aqui nas nossas aulas. Vejam só, eu acredito que vocês lembram do texto Os Sete Corvos, certo? No qual um casal tinha 7 filhos e por último nasceu a menininha, sendo que essa menina não tinha uma saúde muito boa e esses 7 irmãos saíram para pegar água na fonte para o batizado da menina e nunca mais retornaram. Não sei se vocês se recordam, mas já trabalhamos essa história aqui. E na primeira parte a história foi pausada, ou seja, não chegou ao seu final. E vocês sabem o seguinte: uma história ela tem que ter começo, meio e fim. Na primeira parte, ela parou no meio. Agora nós chegaremos ao final. Lembrando que na primeira parte, os personagens que participaram, o casal, a menina, os 7 irmãos e as pessoas da comunidade lá que comentavam sobre o sumiço dos meninos. Certo? Vamos observar essa segunda parte se vão surgir outros personagens. Lembrando que a história tem um problema. Qual é o problema? O problema é o sumiço dos 7 irmãos. Certo? Quem será que vai descobrir? Quem é que vai desvendar, solucionar esse problema? Certo? Vocês fiquem atentos porque o personagem que conseguir desenvolver este problema, solucionar esse problema, será o personagem principal, o herói da história ou a heroína, certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos conhecer a segunda parte da história e daí vocês vão conseguir descobrir quem será o protagonista dessa história, quem será o herói ou a heroína. Lembrando que o problema é desfazer o feitiço que fez com que os 7 irmãos se transformassem em corvos. Parte 2. Nada levou com ela, a não ser um anelzinho, presente dos pais, uma bisnaga de pão, no caso de sentir fome, uma jarra d'água, no caso de sentir sede, e uma banqueta, no caso de sentir cansaço. Lembre que aí foi a menininha que saiu de casa à procura dos seus irmãos. E assim lá se foi, e andou, e viajou até que chegou ao final do mundo. Foi então ao sol, mas o sol parecia por demais quente e fogoso. Então correu rapidamente para a lua, mas a lua era fria e gelada. A menina então fugiu bem depressa até chegar nas estrelas, e as estrelas foram gentis e amáveis para com ela e cada uma sentava-se em sua própria banqueta. Mas então a estrela da manhã levantou-se e foi até ela e lhe deu um pedacinho de madeira, dizendo: Se não tiveres contigo este pedacinho de madeira, não poderás destrancar o castelo que fica na montanha de vidro, onde moram os teus 7 irmãos. A menininha pegou o pedacinho de madeira, enrolou-o num paninho e partiu novamente até alcançar a montanha de vidro. Na entrada do castelo, um anãozinho dela se aproximou, perguntando: O que buscas? Busco os meus irmãos, os 7 corvos. Ela respondeu. Aí o anão lhe disse: Meus senhores não se encontram em casa, mas se puderes esperar até que voltem, por favor, queira entrar. Ora, o anãozinho estava preparando o jantar dos corvos e trouxe a comida em 7 pratinhos e a bebida em 7 copinhos, e tudo arrumou sobre a mesa. E de cada pratinho a irmã mordiscou um bocadinho e de cada copinho bebeu um golinho, mas deixou cair o seu anel no último copo. Súbito ela ouviu um esvoaçar e um crocitar pelos ares e o anão anunciou:
eis que chegam os meus senhores. Ao entrarem, os corvos queriam comer e beber e procuraram os seus pratos e copos. Então, um depois do outro perguntou: quem comeu no meu pratinho? E quem bebeu no meu copinho? Cro, cro, posso garantir, lábios mortais estiveram aqui. Quando o sétimo corvo terminou de beber, encontrou no fundo de seu copo o anel e, examinando, reconheceu pertencer aos pais. Então exclamou: ai, se nossa irmãzinha viesse, então nos libertaria. Isto ouvindo, a menininha que se escondera atrás da porta todo este tempo e a tudo observara, correu até o irmão e, no mesmo instante, todos os corvos retornaram às suas formas originais e todos se abraçaram e se beijaram e juntos voltaram para casa alegremente. Pronto, este foi o fim da história. Então vocês perceberam que a irmã conseguiu fazer com que seus irmãos saíssem do feitiço e voltassem para casa, certo? Então quem desvendou o problema? A irmã. Essa informação é muito importante. Vocês vão ter que ler esse texto várias vezes para que vocês possam resolver a atividade do dia, certo? Porque toda esta atividade aqui é referente ao texto. Veja, ler para compreender. Então, vocês vão ler o texto com atenção para que vocês possam compreender e responder as questões. Primeira questão. Na parte 1 do texto, as personagens que aparecem na história são a menina, os irmãos, o pai, a mãe e as pessoas que comentam sobre a família. Que personagem aparece na segunda parte? Então, vocês vão colocar só o nome dos personagens que não estavam na primeira parte da história e participaram da segunda parte da história. É o que vocês vão colocar aqui na questão 1. Questão 2. Qual das personagens da história é a principal? Então, o personagem principal de uma história é o protagonista, certo? O mais importante, aquele da participação mais marcante na história, certo? Então, vocês vão ver se foi os 7 corvos, se foi o pai, a mãe, as pessoas ou se foi a irmã. Ou o anãozinho que estava aguardando os corvos lá no castelo de vidro. Vejam só. A terceira questão vocês não irão responder. Vão direto para a quarta questão. Quarta questão. Em muitas histórias de encantamento, há um herói ou uma heroína. Leia a seguir algumas definições para a palavra herói em um dicionário, certo? Herói. Quem se distingue por sua coragem extraordinária numa guerra ou diante de outro perigo qualquer. 2. Protagonista de qualquer aventura, feito ou evento. Terceira pessoa notável por seus efeitos ou por sua coragem e persistência. 4. Indivíduo capaz de suportar sofrimentos ou que arrisca a vida para ajudar os outros. Então, aí tem 4 definições de heróis, certo? Para que vocês possam compreender direitinho quem foi o herói da nossa história. Letra A da quarta questão. No conto, Os 7 Corvos, quem faz o papel de herói ou heroína? Vou explicar a vocês lá no início. O herói é quem consegue desvendar o problema, certo? O herói ou a heroína. Letra B. Pronto, nessa letra B aqui tem várias alternativas, certo? Sendo que várias dessas alternativas aqui são verdadeiras. Realmente aconteceu isso na história. Eu vou logo adiantar para vocês que vocês só não vão marcar 2 alternativas. O restante todas vocês vão marcar X porque são situações. Vejam só. Marque com um X as situações que são verdadeiras para a personagem que é herói ou heroína do conto Os 7 Corvos. Certo? Então, várias dessas afirmações aí são verdadeiras.
Não é só um x em um quadradinho, não. Várias são verdadeiras. Veja quais são elas. Tem uma situação, problema a resolver? Se tiver, vocês marcam x. Deixa a casa onde vive e vai para outro lugar? Se o personagem deixou sua casa e foi para outro lugar, vocês marcam. Enfrenta dificuldades para chegar ao seu destino? Se enfrentou dificuldades, vocês marcam. Participa de uma longa batalha, uma grande guerra? Se participou, vocês marcam também. Tem contato com seres mágicos? Se teve contato com algum ser mágico, marquem. Vamos para a próxima página. Pronto. Continuando ainda, certo? Da quarta questão. Recebe um objeto mágico de um ser encantado? Se recebeu, marca. Desfaz um feitiço ou encantamento? Se ela desfez, vocês marquem também. Permanece aprisionada por um tempo? Leiam a história que vocês irão descobrir se ela permaneceu algum tempo aprisionada. E último, depois de solucionar a situação problema, volta para casa? Leiam lá com atenção que vocês irão descobrir tudo isso, certo? Esta letra C aqui é uma questão para ser dialogada com os colegas de sala de aula, então era mais para uma aula presencial, certo? Então vamos deixar para uma nova oportunidade no futuro, se Deus quiser vamos estar na sala de aula e podemos debater com paciência essas questões que serão utilizadas como debate na nossa sala de aula. Quinta questão. Volte à atividade 4 e copie os itens que indica. Vejam, a atividade 4 vocês vão voltar especificamente na letra B, na qual vocês marcaram várias alternativas que compõem a história. E destas vocês vão tirar respostas para a quinta questão. Letra A, a solução da situação problema do conto Os Sete Corvos. Qual foi a solução? Certo? E letra B, o desfecho, isto é, o final da história. Qual foi o final da história? Essa resposta vocês irão encontrar aqui, ó, nessa quarta questão, nessas opções. Certo, pessoal? Então, vejam. Esta será a atividade do dia de língua portuguesa. Entenderam? Vocês irão realizar a leitura da segunda parte do texto, Os Sete Corvos, certo? Esse texto vocês irão encontrar na página 24 e 25 do livro de língua portuguesa. E a atividade que vocês irão realizar é a atividade que está na página 26 e 27. Lembrando que irão responder somente até a quinta questão, certo? Então, bom estudo para todos e até nossa próxima aula, se Deus quiser.